Se quiserem participar da sala virtual, é só procurar ali no nosso Facebook, Alexandre Camargo. Tem o link ali para o acesso à sala virtual onde nós estamos, tá? Que é aberto a todos. Pode colocar qualquer nome que você quiser, não tem senha, tá? Você vai ter a sua privacidade, fique bem tranquilo. E vamos então dar continuidade, né, ao nosso estudo do livro No Mundo Maior, tá? Nós estamos no capítulo 9, terminando o capítulo 9, falando a respeito de mediunidade, tá? Então nós estamos vendo a comunicação daquele médico que da vida espiritual coordena um grupo de pessoas desejando fazer um trabalho de socorro aos necessitados do corpo e do espírito. Então ele se comunicou através da Eulália, uma das médiuns de um grupo, a médium mais bem preparada nesse grupo, né? Só que depois da comunicação, a maioria das pessoas não acreditou na veracidade da comunicação. Tá? A maioria das pessoas não acreditou na veracidade. Então, relacionaram vários estudiosos para falar sobre o animismo, ou seja, que seria uma comunicação dela mesma, que não seria um espírito que estava ali falando. Então ela ficou chateada a princípio, né? Se sentiu exposta e tal. E aí o Calderaro, que é o mentor do André Luiz, ele se aproximou dela e começou a falar palavras de reconforto e tal. E aí ela se sentiu melhor. Aí ela foi se recompondo, tá? Então nós paramos nesse momento aqui no finalzinho já praticamente do capítulo 9. Então depois do que o Calderaro falou para ela, né? O André Luiz continua aqui. Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos de carne. Quer dizer, ela não estava ouvindo com os ouvidos materiais, né? Encheram-se-lhe os lobos frontais de intensa luz. Quer dizer, o Caldeirado chegou, começou a aplicar passe nela, começou a falar com ela, e o lobo frontal dela se encheu de luz. Olha que interessante, né? As frases comovedoras do instrutor represaram-se-lhe no cérebro e no coração. Quais pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. Tá? Então, nós sabemos, né, pessoal, nós estamos estudando nesse livro que o lobo frontal é uma das 3 regiões, didaticamente, né? Uma das 3 regiões, a região mais elevada do nosso corpo. Allan Kardec está colocando, seria o terceiro olho, lobo frontal. A pineal, ela se expressa realmente, ela se expressa como os hindus descreveram o lótus de 1000 pétalas, né? Porque quando ela se abre para o fenômeno mediúnico, é como se fosse uma flor de lótus, de 1000 pétalas, né? Porque as irradiações no centro coronário se abrem como uma flor, né? Então seria assim, o terceiro olho faz parte do lobo frontal. O lobo frontal, essa parte toda frontal, né? Essa parte do cérebro. O terceiro olho, a glândula pineal, faz parte também dessa estrutura, tá? E então é a região mais elevada, né? Por isso que quando os espíritos querem nos chamar para o ponto mais elevado dentro de nós, eles estimulam a função do superconsciente, a função do lobo frontal, tá? Então, continuando aqui, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. As frases comovedoras do instrutor represaram-se-lhe no cérebro e no coração quais pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. Você vê as frases, né?
mas carregadas de um magnetismo, de uma energia diferente, quer dizer, se represaram no cérebro e no coração da Eulália. Olha que importante, né? Sim, respondia do fundo da alma a devotada colaboradora, embora os lábios se lhe cerrassem no incompreendido silêncio. Porque ela ficou quietinha ali enquanto todo mundo questionava, né? Todo mundo questionava, achando que a comunicação não era do espírito, era dela a comunicação, era um fenômeno anímico, e ela silenciou. Nós não devemos ficar nos defendendo, principalmente quando a comunicação for por nosso intermédio. Nós não devemos ficar defendendo a comunicação. Deixa para as pessoas avaliarem, avalie você intimamente, conforme a sua sensação, conforme a sua percepção, mas não fique defendendo a sua mediunidade, porque isso seria vaidade da nossa parte, né? Ficar defendendo o nosso trabalho, defendendo, né? Nós podemos estar errados, deixa as pessoas avaliarem, né? Adriana está dizendo aqui, dores de cabeça localizadas nessa região pode também ser ocasionadas por estímulo espiritual? Eu acredito que sim, Adriana. Na verdade, os médicos dizem que há vários motivos para a dor de cabeça, né? E nós sabemos que há motivos fisiológicos e há motivos também espirituais, vibratórios, né? Que podem desencadear essas dores também, né? Mas acredito que certas entidades mal intencionadas, ativando certas regiões, lançando vibrações negativas para determinadas áreas do cérebro, podem ocasionar dores, sim, acredito sim. Tá? A Diana, Lê, é normal essa avaliação assim na hora? Olha, a recomendação que se tem em termos de reuniões mediúnicas é que se faça avaliação das comunicações após a reunião. Eu já falei para vocês, eu não gosto muito dessas avaliações após as reuniões, ainda mais da forma como foi feita no livro que a gente viu semana passada, né? Não vamos repetir isso. Eu não gosto muito porque se está no calor da emoção, da emoção da reunião ainda. Né? Os espíritos têm todo um trabalho para terminar a reunião num clima mais elevado, tal. Aí você começa essa análise crítica, que os espíritos falam, para se fazer em tom de cordialidade, em tom de respeito, tal. Gente, mas é que a gente é tão falho, né? É complicado isso, né? Eu prefiro os ajustes a fazer, eu prefiro trabalhar com o grupo em outros momentos. E eu prefiro trabalhar com as pessoas individualmente, na maioria das vezes. Tá? Eu não gosto muito de expor o médium. As apreciações que sempre tem um ou outro que acaba sendo um pouco mais descortês, né? Às vezes não tem muito tato para falar, acaba falando de uma forma meio abrupta. Eu não gosto muito disso. Aí as pessoas já saem com dor de cabeça. Já sai já meio chateado, eu não gosto disso. Eu acho que é bom a gente terminar a reunião num clima agradável e depois fazer os ajustes que forem necessários fazer, né? Mas aí a psicografia geralmente é diferente, né? Mas em termos de avaliação, eu não gostaria nem de uma nem de outra. Geralmente a psicografia se presta mais a mensagens, né? Então as mensagens de ordem superior, não tem problema a gente falar sobre elas, mas é duro a gente começar a falar sobre as comunicações, né? É duro a gente começar a falar sobre as comunicações dos espíritos que foram socorridos. E os espíritos estão lá, às vezes já estão dormindo no plano espiritual, já estão lá recebendo medicação, sendo tratados. A gente começa a falar e às vezes vocês começam a estabelecer novamente ligação mental, né, com o espírito. Então, no caso de mensagem, né, Allan Kardec Filho, isso é mais fácil da gente conduzir, tá? Então vamos lá, pessoal, continuando, né?
Tá? Ela começou a pensar, recebendo os estímulos do caldeirado, ela começou a analisar. Tá? Sim, né? Trabalharia até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Olvidaria todos os golpes, receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílios. Estão vendo como ela já mudou, ela já saiu daquele ressentimento, daquela mágoa, e agora ela já está pensando de forma elevada. Né? O médium ele tem que ter essa capacidade de, de perdoar, de compreender. Se não está sendo compreendido, ele deve compreender os outros. Não é? Se a gente quer que os outros nos compreendam, por que, que nós não podemos exercitar nós a compreensão? Não é? Então isso o médium tem que ter essa flexibilidade, eu admiro muito isso, é uma das coisas que eu mais prezo assim, nas pessoas que participam na reunião mediúnica com a gente, é a capacidade de receber certas críticas ou de ouvir conselhos, sugestões de uma maneira receptiva, não levando para o campo pessoal, não levando, né, entendendo que todos nós podemos nos melhorar. Né? Eu acho muito importante isso. A pessoa que faz isso, ela demonstra maturidade, né? Ela demonstra boa vontade. Então isso é muito importante. Né? Eu acho que isso é fundamental para todos que participam da reunião mediúnica. Né? Receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílios. Converteria as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos, sempre que fossem indigitados pela franqueza de alguém, rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los quanto possível. Isso aqui é o self, né? Isso aqui é o self. É o self falando. É o superconsciente, né? O ego, ele já fala assim, mas com quem que ele pensa que ele está falando? Ele acha que está falando com quem? Porque eu tenho 50 anos de mediunidade, porque eu sei... Esse é o ego, né? O self fala assim, olha, eu vou aproveitar tudo que falaram para tirar aprendizado disso, autoconhecimento, mesmo que as pessoas não estejam certas, né? Pode ser que elas estejam certas, pode ser que não. Eu vou avaliar, eu vou analisar. Isso é o self falando. Por isso que o Caldeirado chamou a Eulália para o ponto mais elevado, para o superconsciente, para o self. Né? Por isso que ela está analisando da forma correta. Essa é a forma correta. Exercitando humildade, né, Vitória? É isso aí, tá? A Tânia aprende, nem que seja exercitada a paciência, exatamente. Tá? Isso mesmo. Então vamos lá. Dar-se-ia para, eu já falei, né? Caminharia para frente. Ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria, sem cogitar dos utensílios para servi-la. Que lhe importavam, com efeito, as dificuldades psicográficas, se lhe pulsava um coração disposto a amar? Nós temos que lembrar que aqui, inclusive, né, como a gente estava comentando, aqui, inclusive, tratava-se de uma psicografia, tá? E tratava-se de uma mensagem elevada. Que um médico espiritual, né, que dirige os trabalhos ali, está tentando fazer o pessoal acreditar mais. Mas é sempre a mesma coisa. Sempre o pessoal vai avaliar e avalia como se fosse animismo. Não acreditam na mediunidade. Entendeu? Olha só, né? É um grupo mediúnico. Um grupo que está ali estudando junto. Mas muitas vezes age como se não acreditasse na mediunidade, praticamente. Né? Estranho, né? Mas são as pessoas que questionam muito. Tem pessoas, como diz o Espírito Alexandre, né? No livro Missionários da Luz, todos se sentem no direito de questionar. Poucos se sentem no dever de ajudar. Né?
Porque o pessoal fala assim, ah, mas eu estou no meu direito, porque Allan Kardec fala que tem que questionar, né? Aí os espíritos falam assim, olha, todos se sentem no direito de questionar. Poucos se sentem no dever de ajudar. Tem hora, pessoal, razão, 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 falta um pouco mais de coração, falta um pouco mais de sentimento. É aí que os espíritos fazem uma crítica sobre os cultivadores da razão pura. Os cultivadores da razão pura. Nas obras do André Luiz, a gente vê com frequência essa crítica aos cultivadores da razão pura. Tá? Ok, Alan, um abraço. Né? Porque são aqueles que a quem falta frequentemente o sentimento para analisar. Então quero analisar tudo de uma forma muito fria, né? A razão pura, sem o calor do coração. E frequentemente acabam se desvirtuando pelo excesso de raciocínios e pelo pouco sentimento. Tá? Vamos lá, né? Seria fiel a Deus e a si mesma. Se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual? Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumpria-lhe crer, trabalhar, amar e esperar no Divino Senhor. Né? Então é assim, né, pessoal? Frequentemente nós teremos que fiar nos espíritos amigos. Frequentemente a solidão, o abandono, né? Mesmo que seja nos pontos de vista ou nas condutas que você está procurando manter num padrão equilibrado e que muitas vezes as pessoas estão interpretando de forma errada, né? Ou desconfiando da sua conduta. Muitas vezes o silêncio é o melhor remédio, né? Muitas vezes o silêncio é o melhor remédio. Porque quando o homem se cala, Deus fala através da voz inarticulada do tempo. Quando o homem se cala, Deus fala através da voz inarticulada do tempo. Né, Vitória? Então, muitas vezes, o silêncio que parece derrota, muitas vezes o silêncio que parece covardia, que parece fraqueza, é o silêncio da harmonia. Né? A pessoa está harmonizada consigo mesma. Ela não precisa provar para todo mundo que ela está certa, ou que é verídico o que ela está falando, ou o que ela está sentindo. Né? Ela se cala e Deus fala. Porque Deus vai acabar falando através do tempo. A verdade ela vem à tona através do tempo. Né? Nós não precisamos ficar tão aflitos em convencer todo mundo, e sermos aceitos por todo mundo. Não precisamos fazer isso. Né, Adriana? A Isabel. Eu sempre me perguntei, por que sou tão estranha? Hoje eu sei por quê, mas porque eu estou desenvolvendo um sentimento de dúvida. Será que estou sendo afetado espiritualmente? Eu não sei, Isabel. É uma questão de você observar aí, né? Procurando perceber dentro de você. Depende das dúvidas que você está cultivando, né? Os espíritos falam para a gente cultivar certezas, né? Cultivar certezas. Não ficarmos cultivando a angústia da dúvida. Como assim cultivar certeza se eu estou com dúvida, né? Cultivar certezas do amor, da fé. É um exercício. Fé é um exercício, né? Amor é um exercício. Quando a gente se determina a amar, a acreditar, a ter fé, então nós nos fixamos nisso. Não deixamos que dúvidas inconvenientes tomem conta de nós, fazendo abalar as nossas estruturas de uma forma indevida. Quando nós temos tantas provas aí para acreditarmos, para confiarmos, não é? Então, não sei do que se trata, mas acho que é por aí, né, Isabel? Adriana, só essa frase já valeu a aula, né? Que bom, né, Adriana? É isso aí. Isso é o Emmanuel que fala, se eu não me engano, tá?
Quando o homem se cala, Deus fala através da voz inarticulada do tempo, né? Então vamos lá. É, o assistente retirou as mãos. Você vê que ele ainda estava com as mãos ali sobre o lobo frontal da Eulália, né? Retirou as mãos, deixando-a livre, e reaproximando-se de mim, asseverou: Nossa irmã foi auxiliada e está bem, louvado seja Deus. Não é? Nossa irmã foi auxiliada e está bem, louvado seja Deus. Você vê a preocupação deles com ela, né? Eles estavam mais preocupados com ela do que com o grupo ali propriamente, por quê? Porque ela que estava sendo o foco do grupo, ela que estava sendo constrangida a ouvir frases descaridosas, uma interpretação descaridosa para com ela, né? A Tânia, já pensou como damos trabalhos a eles, né? Damos trabalho, exatamente, Tânia. Devemos dar, né? Muito trabalho, né? E numa situação simples, né? Aparentemente simples, mas veja como é que às vezes o uso da palavra pode ferir e como é que os espíritos se mobilizam para nos ajudar, né? Observando os lobos frontais da médium, tão revestidos de luminosidade, fiz sentir acaldeirado minha admiração. O instrutor amigo, não se esquivando a novos esclarecimentos, informou: Eulália, neste instante, fixa-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Recolhe-se calma no santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. Tá? É o que a gente estava falando, né? Ela se abrigou no superconsciente. Emmanuel fala a respeito das palavras de Jesus, dizendo para que nós subíssemos ao monte. Sobe ao monte e não desça para buscar as suas coisas. É o lobo frontal, é o superconsciente, é o ponto mais elevado dentro de nós. Então nós devemos subir no monte e não ficarmos descendo para pegarmos as nossas coisas, né? Não ficarmos rememorando o passado e sofrendo com... É lógico, nós vamos ter que descer, nós usamos os instintos, usamos o consciente, então nós temos que transitar por essas áreas, né? Mas querendo dizer que predominantemente nós devemos nos manter no lobo frontal. Predominantemente nós devemos ativar o lobo frontal, né? A Renata Alexandre, o lobo frontal regula o comportamento e a concentração, tá? Exatamente. Comportamento ético. Algum tempo atrás, alguns médicos, né, algumas clínicas psiquiátricas andaram fazendo lobotomia. O que era lobotomia? Os pacientes psiquiátricos, eles começaram a fazer cirurgia nesses pacientes, estabelecendo o desligamento dessa região com relação ao restante do cérebro, tá? Como que desligando essa região. E perceberam que após a lobotomia, graças a Deus não é mais utilizado isso, tá? A lobotomia deixava, as pessoas ficavam tranquilas, ficavam calmas. Aqueles pacientes, não tinha a medicação que tem hoje, que controla muito mais, os remédios são muito mais eficazes para manter o alienado mais ligado à realidade, mais controlado, mais calmo, né? Mas a falta de remédios eficazes, muitas vezes começaram a fazer essa lobotomia, tá? Desligando essa parte do cérebro praticamente, né? O que acontecia? Eles ficavam como que robotizados. Ficavam como que robotizados, né, Tânia? Ficavam assim, como se fossem robôs, assim, né? Meio desligadão, mas ficavam calmos, só que robotizados, tá? Então é uma parte muito importante do nosso sistema nervoso, né? Vamos ver daqui a continuação.
Tá. No finalzinho aqui, né? Nós estamos terminando esse capítulo. Indicando a referida região cerebral, concluiu: nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes. Repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Olha que importante isso aqui. Então, Calderaro explicando para o André Luiz, né? Isso sem emoções, exatamente, Diana, exatamente. Então, o Calderaro está dizendo, ó, nos lobos frontais nós temos a exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes. Então, seria a parte física de centros perispiríticos, ou seja, do perispírito. Porque o que organiza o nosso corpo físico é o perispírito. São os campos morfogenéticos do perispírito. Tá? Life fields, os campos da vida, conforme, acho que Rupert Sheldrake, né? Os campos da vida. Então, são campos organizadores que o perispírito plasma no corpo que está em formação durante a gestação, né? E o lobo frontal é a exteriorização de alguns centros importantes do perispírito, tá? E ali no lobo frontal repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Quer dizer que essas células estão repousando, esperando o nosso esforço no campo da espiritualização. Veja que importante. Que estão lá meio dormentes. E à medida que nós exercitamos caridade, oração, leitura elevada, pensamento positivo, capacidade de visualização positiva, relaxamento, mentalização, meditação, tal, lá, nós utilizamos essas técnicas de espiritualização e nós ativamos essas células do lobo frontal, que estão dormentes na maioria das pessoas. A Vitória, a preguiça que se cuide. Né? Adriana dizendo aqui, por isso a afirmação de que o ser humano ainda não utiliza esse setor cerebral amplamente, exatamente, isso mesmo. Por isso que nós não utilizamos a nossa capacidade plena cerebral, nós não utilizamos. Né, Ana Cláudia? Mesma pergunta aí, né? Praticamente, isso mesmo. Tá? Olha o que o futuro nos aguarda, pessoal. O Calderaro fala que se trata de um material de ordem sublimada. Existe uma química transcendente, um material de ordem sublimada, que vai permitir com que nós façamos coisas, talvez que hoje nós consideramos impossíveis. Mas é porque nós não estamos utilizando todo o potencial que nós podemos utilizar. Tá? Então vamos lá. E nesse setor, pessoal, ninguém vai improvisar, tá? Ninguém vai improvisar. Não adianta ter mais dinheiro, não adianta ser mais bonito, não adianta ter prestígio, ninguém vai improvisar nesse terreno. Ou conquistou ou não conquistou. Está por conquistar. Vocês entendem? Aqui não vai ter jeitinho. Não vai ter jeitinho. Não vai ter um por fora, não vai ter nada disso. Ou você teve a capacidade de renunciar a outros interesses para buscar os interesses da alma, e investir longas horas em autoconhecimento, em meditação, em caridade, em amor, ou você buscou outros interesses e deixou essas realizações de lado. Entendeu? Então aqui no campo não vai ter improvisação. Aqui é onde há a grande separação dos bodes e das ovelhas. Aqui é onde a gente vê a separação, quem tem a veste nupcial e quem não tem a veste nupcial, que Jesus falava, né? A luz, a ativação. No Apocalipse de João,
Tem uma parte que faz referência ao selo na testa, que os escolhidos, tal, na época das transformações, lá teria o selo, seriam reconhecidos pelo selo na testa. E eu jogo isso aqui para vocês analisarem. Muito provavelmente esse selo na testa é a ativação do lobo frontal, muito provavelmente. Onde as pessoas são reconhecidas pela luz que já acenderam nesse fator distintivo, né, que os espíritos podem analisar. Né? Interessante, né? A Renata Alexandre, associa-se à inteligência? O que, Renata, propriamente, que você disse, associa-se à inteligência? Você está falando do lobo frontal, esse desenvolvimento? Também, né? Também. Mas, fundamentalmente, a sabedoria, que seria a inteligência utilizada para o bem, né? Porque a inteligência, tem muita gente inteligente fazendo, tendo atitudes perversas, né, Renata? Então, a inteligência a serviço do bem, a gente pode chamar de sabedoria, né? A inteligência elevada às necessidades do espírito, né? Então, aí seria mais apropriado, talvez, a gente dizer, tá? Tem muitos espíritos inteligentíssimos no umbral, hipnotizadores de grande poder, né? A Renata, mas ela seria necessária para o desenvolvimento da espiritualidade? É uma das potencialidades da alma, né, Renata? Sim, é uma das potencialidades. A inteligência vem antes da moralidade. Tá? Assim a gente vê no Evangelho, no próprio Evangelho, né? A inteligência vem em primeiro lugar, depois a moralidade. Porque a inteligência é como se nós adquiríssemos a capacidade de ver as várias possibilidades. Então a gente vai vendo os vários caminhos. A sabedoria, a moralidade tem a ver com escolhermos os melhores caminhos. Né? Uma coisa é a gente ter bastante informação, boa, ruim, não sei o quê, e não saber selecionar direito. Outra coisa é nós temos essas informações todas e aí sabemos escolher o melhor, que tem a ver com a moralização. Sabemos domar os instintos e sabemos bem empregar o conhecimento que temos, né? Amadurecemos, a Joana de Ângeles diria a respeito do amadurecimento mental, né? Nós podemos ter muito conhecimento e não termos amadurecimento mental, que a gente só consegue após o afetivo, tá? Então tem essas nuances aí, né? Então, continuando para a gente terminar o capítulo, o Caldeirado diz assim: nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. Tá? Olha só. Né? Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, conseguiu jamais utilizá-las na 10ª parte. Aqui, veja bem, aqui nós estamos falando especificamente do lobo frontal. Não é do cérebro como um todo, é do lobo frontal que ele está analisando. Então, de todas as pessoas até hoje, ninguém logrou usar nem a 10ª parte desse lobo frontal. É isso que eu entendi aqui, que o Caldeirado disse, tá? O Eduardo, será que o Chico não usou a 10ª parte? Boa pergunta, né, Eduardo? Difícil de responder, né? Do lobo frontal. Não, ninguém logrou usar a 10ª parte do lobo frontal, que é onde ele está falando de repousam milhões de células que estão inativas por falta de esforço de espiritualização. Tá? Isso não é desanimador, não, pessoal. Isso é estimulante. Pelo menos, eu recebo essa informação de uma forma altamente estimuladora, estimulante. Por quê? Olha o que a gente tem pela frente, que legal. Não é? Olha o que o ser humano tem pela frente.
Olha o campo maravilhoso que nós temos por desenvolver, não é? Uma coisa a pessoa fala assim, ó, não adianta vocês esforçar muito porque não vai adiantar, vocês não têm muito para desenvolver. Assim, acabou, né? Aí a gente fica lá chupando o dedo, né? Triste. Não adianta, né? Outra coisa é os espíritos falando, ó, vocês não estão usando nem a 10ª parte do lobo frontal. Esforço, disciplina, né? Perseverança, renúncia a vícios, renúncia a tudo que não presta. Nós temos que renunciar. Isso está causando muita doença degenerativa. As coisas que não prestam, nós estamos nos identificando com o que não presta, isso gera doença degenerativa do sistema nervoso, do cérebro, né? Nós temos que jogar fora tudo isso e nos identificar com todos os hábitos positivos. Dormir bem, preparar bem para o sono, pensar positivo, orar bastante, praticar caridade, né? Tudo isso gera uma ativação muito legal, né? Adriana, ouvi esse seminário do Haroldo Dutra, dias em que ele falou que o Chico, em certa ocasião, conversava com outra médium, encostando a testa dele com a dela. Olha, você vê que coisa, né? Faz uma telepatia aí, praticamente, né? É muito interessante, né? Então, é algo que nós podemos exercitar, tá? Eu aconselho que vocês, entre outras coisas, que vocês vejam aqueles programas lá para vocês darem uma animada do que será possível aí. Começa a assistir aqueles programas lá que tem o Dynamo lá, na TLC lá, na Travel Living Channel lá. Toda sexta às 10, chega lá 10 horas da noite, quem tiver Sky, alguma coisa assim, assiste o Dynamo lá, vocês vão ver o que é possível fazer daqui a algum tempo. Daqui a algumas décadas, alguns séculos. Porque tem pessoas aí fazendo magia que não são mágico coisa nenhuma. Estão mostrando. É o TLC, é na TV paga, viu, Ana Cláudia? Eu não sei se tem passado fora da TV paga, né? O Dynamo, né? Toda sexta às 10 horas da noite, muito interessante. Mas não só ele, né? O Chris Angel, e tem outros aí, tem um japonês também muito bom, fazendo coisas extraordinárias. E pessoal, é tudo coisa que já foi estudada pelo Espiritismo, fenômenos de transporte, fenômenos de levitação. Então, eu não tenho problema nenhum em aceitar como legítimo, tá? Acho muito mais fácil explicar como fenômeno paranormal, mediúnico, do materialização do que aceitar como magia, né? Eu acho muito mais lógico, tá? Como manifestações do ectoplasma, muito mais lógico, porque são coisas absurdas que a gente está vendo. É como na época das mesas girantes lá, né? O pessoal via um monte de coisa acontecendo e achava que aquilo tudo fazia parte da festa, né? Mesa levantando, batendo, respondendo perguntas, e o pessoal, que legal, né? A mesa está mexendo. Então. A gente está fazendo a mesma coisa com esses ditos mágicos aí. E você vê que isso está ocorrendo agora fora do contexto religioso até. Que é para chamar todas as pessoas que está havendo uma coisa muito diferente com o ser humano. Sua genética está mudando, seu potencial está aparecendo. Gente, nós vamos ser possíveis de fazer coisas incríveis, todos nós. Todos nós seremos possíveis de realizarmos coisas até hoje inacreditáveis. Essas pessoas que estão aparecendo, elas só estão mostrando o que será possível ao homem realizar no futuro. São seres que estão apenas demonstrando para nós isso. Do mesmo jeito que o Satya Sai Baba, né? O Satya Sai Baba na Índia lá, que o próprio Divaldo foi ver lá, porque ele ficou muito interessado em conhecer o Satya Sai Baba, né? Que também materializava relógio, materializava pulseira, materializava, né? Fazia coisas maravilhosas. O Divaldo, inclusive, trouxe lá um vidrinho com a cinza lá que ele materializou e tal. Extraordinário, né? São seres especiais, tá? Que estão demonstrando um potencial também especial, né? Mas que é o homem do futuro, né?
A Joana de Ângeles, ela fala assim, acho que no livro Triunfo Pessoal, se eu não me engano, tá? Ela fala assim, que a ideia que nós fazemos de super-heróis, nós criamos aí Batman, Robin, Super-Homem, Homem-Aranha, essas coisas tudo, que esses super-heróis é uma espécie de intuição arquetípica da existência de seres superiores, que nós intuímos que será o futuro da nossa raça, que será o futuro da humanidade. É a expressão do que existe de superior no ser humano. Então você vê que a sociedade está sempre em busca de super-heróis, né? É porque ela intui que existem seres superiores. Jesus, né? Foi um grande super-herói, né? Que nos deixou uma mensagem maravilhosa, né? Ana Cláudia, por isso é necessário grande esforço no bem para utilizar esse potencial de modo construtivo, é verdade. E é por isso que ele só virá mesmo com a evolução moral do ser humano. Só será permitido que nós lancemos mão desse potencial com a nossa evolução moral, né? A Diana, são enterrados por 3 dias e depois volta à normalidade. Tem coisas absurdas que a gente tem visto, né, Diana? Isso mesmo. Então. Então é o futuro que nos aguarda, né? Aí ele diz assim: são forças de um campo virgem, né? São forças de um campo virgem que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de alta educação. Olha, nós não precisamos apenas ficar esperando a evolução, sofrimentos e não, golpes de alta educação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar, como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Olha que legal, né? Quer dizer que é um campo virgem, é uma terra a ser desbravada, né? É uma terra a ser desbravada, um campo virgem que nós conquistaremos. Não apenas através de esforços evolutivos assim, de fora para dentro, né? Onde a dor vai trabalhando dentro de nós através de situações complicadas, tal. Não apenas isso, mas pelo esforço de autoeducação. Eu não preciso esperar a dor. Eu posso lançar mão do amor de uma forma ampla, né? O alto amor profundo, o halo amor, o amor ao outro, né? E desenvolver o potencial divino que jaz dentro de nós, né? Como diz Joana de Ângeles, a criatura é Deus em germe. Palavras dela, hein? Textuais. A criatura é Deus em germe. Só que é Deus com letra minúscula, né? É diferente de Deus com letra maiúscula, tá? É Deus em germe, né? O potencial superior divino que existe dentro de nós. Tá? Então, tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa. Olha a importância da fé, né? A importância de acreditar nesse potencial, né? Acreditar que é possível, acreditar mais nas virtudes do que nos defeitos. Isso é uma crítica que os espíritos fazem a nós. Os nossos amigos encarnados lá, o que fazer? Eles acreditam mais nos defeitos do que nas virtudes. Mais nos defeitos humanos que possuem do que nas virtudes divinas que têm para serem desenvolvidas. Por isso que estão sofrendo ainda do jeito que sofrem lá. Não é, pessoal? Não é? A gente acaba se tornando aquilo que a gente se fixa, aquilo que a gente cultiva, né, Vitória? Exatamente. Né? Por isso que nós temos que estudar o eu profundo, estudarmos o Deus em nós, conhecermos a estrutura superior que nós temos, e logicamente identificando vazios que precisam ser preenchidos, né? Mas a luz é real. A escuridão é apenas a ausência da luz. Né? É apenas sombra, não é real, né? Aquela música do Plínio, né?
É apenas sombra, não é real. Mas o amor é luz, né? O amor é luz, o amor é real. A luz é real. A luz desfaz as sombras. Então, quando nós focamos na luz, quando nós geramos luz, nós estamos preenchendo os vazios de escuridão dentro de nós. O que nós chamamos de defeitos, né? Sou luz, né, Vitória? Eduardo, se o futuro é nas partes superiores do cérebro, dá o que pensar como será a forma do ser humano do futuro. A única informação que tenho é dos visitantes de Alcione, né? Inclusive o último, ou dos últimos livros do Divaldo, ele fala sobre isso, né? A evolução biológica, eu lembro que aprendi na faculdade, estudando evolução, que eles já falavam, não, já falam na faculdade, os neurocientistas, os estudiosos da evolução, eles falam que a evolução se deu para cima e para frente. O nosso cérebro está fazendo esse percurso, para cima e para frente. Né? Então, nós não sabemos como será a nossa forma, né, Eduardo? Tomara que não seja muito feia, né? Como a evolução está se dando no campo estético também, a evolução está se dando no campo estético também, tá? Então é provável que nós sejamos mais bonitos, eu acho, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que o futuro nos aguarda, né? Porque o belo faz parte das possibilidades divinas que nós temos. O belo, a noção do belo, a noção estética, o bom gosto, a beleza faz parte da vida, né? Então, cada vez mais o ser humano vai ficar bonito, mas não apenas bonito, né? Vai ficar mais nobre e digno, mais moralizado, né? Que bom, né? Tá bem, né? Pessoal, vamos aproveitar então que acabou esse capítulo, né? Ao invés de nós começarmos o 10º hoje, nós vamos já partindo para o final, né? Aproveitando para fazermos a nossa prece aqui, agradecendo os amigos espirituais. Alguém gostaria de fazer a prece para a gente? Quem gostaria de fazer? Se alguém quiser fazer, me dá um toque aí. Não? Niririri. Então tá bom, então faço eu. Outro dia vocês fazem, hein? Aí vocês vão aprendendo como é que pega o microfone aqui também, tá? Então vamos lá. Vamos então novamente agradecer a Jesus por esse estudo, por essa aula que recebemos do Calderaro, do André Luiz, de todos esses irmãos que estão em algum lugar, reencarnados ou no plano espiritual, e que eles recebam as nossas melhores energias, o nosso melhor sentimento de gratidão, de ternura, de respeito, de carinho por todos eles, que são esses personagens dos livros, que são personagens reais, que são pessoas como nós, que estão também no processo evolutivo, que precisam de ajuda tanto quanto nós, e que recebem também essas vibrações, todos aqueles que leem, que estudam, e que lembram de cada um deles. Então que eles possam ser envoltos pela nossa gratidão, nosso carinho. Assim também todos os necessitados e todos os espíritos amigos. E que essa luz permaneça conosco, nos envolvendo, nos protegendo, nos abençoando, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja.